Boa tarde a todos. Boa tarde. Nós havíamos trabalhado um pouco acerca de projeto encarnatório nas 3 semanas anteriores, mas como a plateia aí é pública, pode ser que alguém não estivesse aqui nesse período, e como o tema de hoje envolve o projeto encarnatório, sobre o qual nós não vamos falar, vou dar uma resumida bem rápida para que todos possam entrar bem no contexto do tema. Nós espíritas não acreditamos que viemos para a Terra para fazer essa passagem por aqui sem um projeto pensado, organizado, escolhido por nós, onde nós pontuamos as situações mais prementes que já sabemos que podemos modificar para melhor. Esse projeto nós o fazemos orientados pelos nossos orientadores espirituais, assistidos por eles e plenamente dentro das nossas condições. Nós não somos intimados a fazer aquilo que não sabemos, não somos intimados a fazer aquilo que não temos alcance para fazer e ter conclusões boas. Podemos, ao longo da nossa caminhada, fazer desvios de rota porque somos livres. O projeto, ele não é visto pelo espírita como um destino, como um cabresto, algo pré-escrito. Ele é pré-escrito na nossa memória, no sentido de nos dar ciência de nossa intenção de estar aqui, mas não é uma intimação que nós percamos o nosso livre-arbítrio. Segundo os espíritos, os orientadores espirituais da casa, nós não perdemos o livre-arbítrio em nenhum momento. Nós somos livres. Somos livres para mudar o projeto. Somos livres para alterar nossa caminhada. Aprenderemos com essas alterações todas, aprenderemos alguns aprendizados com mais dor. O que eles, ao trabalhar projeto encarnatório, especialmente nos orientam, é que nós sejamos pessoas capazes de, a cada dia, melhorar mais no sentido da reflexão, no sentido da meditação, no sentido da prece, para que nós nos orientemos bem, consigamos nos enxergar e, através dessa comunicação conosco, com o nosso Criador e com os nossos orientadores espirituais, nós consigamos estar mais ou menos dentro do que planejamos no projeto reencarnatório, onde nós aprenderemos com menos sofrimento. Porque aprender, nós aprenderemos pelo amor ou pela dor. O que todo bom orientador busca é orientar levar o seu orientando a aprender, a transcender, a marcar bem seus passos evolutivos através do amor, através de ações sábias. Agora vamos para o nosso tema, que é a influência do relógio biológico na execução do projeto encarnatório. Para falar em relógio biológico, nós temos que primeiro falar de ritmos e ritmos circadianos, porque o relógio biológico existe em função de ritmos, senão não haveria esse relógio em nós. Como é que qual é o conceito que a própria ciência já estabeleceu sobre ritmos para nós, né? E não é só a ciência, a filosofia também já tem conceitos sobre ritmos, e elas são bem uníssonas nessa questão. O conceito de ritmo é movimento regulado, é um movimento que ele próprio já estabeleceu suas regras e naturalmente ou forçadamente ele acontece. No nosso caso, na questão do relógio, do formador do relógio biológico,
ele não é forçadamente porque não é uma máquina que está impondo, né? Eu instalo lá uma máquina que é para cortar pecinhas para montar, por exemplo, pulseira de relógio. E eu posso pôr aquela máquina para cortar com um ritmo mais acelerado ou menos acelerado. Ser uma máquina que faz menos trepidação, menos barulho, menos desgaste de suas peças, etc. Eu estabeleci um ritmo para ela. Ele é um ritmo colocado por terceiro, porque a máquina não tem livre-arbítrio, ela não tem autonomia. Agora vamos pensar em ritmos no sentido do ser humano. Eu não estabeleço o ritmo com que essas plantinhas da área crescem. Em função da quantidade de luz que ela recebe da terra adubada que colocamos, da água que ofertamos a ela, ela vai estabelecer seus ritmos. Que vai ser de dentro para fora nela, em função de condições que estão sendo oferecidas e do que ela já desenvolveu, enquanto comigo ninguém pode, que é a planta que nós estamos citando, enquanto comigo ninguém pode, ela já estabeleceu um código de vida para ela. Ela tem um código. As influências do meio vão ajudá-la a alcançar bem os seus melhores ritmos. Aqui na Terra, nós reconhecemos que estamos formando um grande sistema com o planeta. O espírita de hoje, primeiro, ele não se vê sozinho, no sentido de grupo, ele sabe que ele não é sozinho no grupo, ele sabe que ele forma a teia da vida no planeta, unido a todos os demais que aqui estão, que ele está interligado a todos eles, e esse grupo, no somatório dos ritmos de cada um, faz o seu ritmo acontecer. E cada um inserido no grupo está estabelecendo os seus. Nós não nos enxergamos mais como pessoas que apenas vieram para a Terra e apenas estão aqui. Nós nos enxergamos como homens planetários, primeiro cósmicos, somos seres cósmicos, neste momento ligados ao planeta Terra, formando este sistema. Como o planeta tem seus ritmos, ela tem um ritmo de rotação, ela tem um ritmo de translação, ela tem um ritmo de emissão de eletricidade, a Terra tem um campo. Isso tudo é por ritmos. Nós nos integramos nesse grande ritmo e ele faz influência para nós. Então são os ritmos circadianos. Nesses ritmos circadianos, circadiano quer dizer circadiem, é cerca de um dia. É o período de 24 horas, que é o tempo de rotação da Terra. Fazemos parte desse ritmo. Nós não apenas estamos aqui, fazendo parte desse ritmo, e nós, portando os nossos, nós vamos estabelecendo os ritmos com os quais nós funcionamos. Esses ritmos que vamos conseguindo estabelecer formam o que conhecemos de relógio biológico. Até aqui está indo. Só um minutinho, só para eu fazer uma colocaçãozinha e não me perder. Aí poderá algum irmão aí estar se indagando: e o que é que eu vou numa casa espírita escutar falar de ritmo? Ritmo no sentido geral, ritmo circadiano, que é o ritmo do planeta, e nós juntos, e ritmo biológico. O que eu estou
por que eu, que vim à casa espírita buscar equilíbrio, estou aqui para ouvir isso? Estamos aqui para trabalhar isto juntos, porque o espírita de hoje não vê corpo e espírito separado. Até bem pouco tempo, o próprio espírita trabalhava a dicotomia. O espírito é isso, é aquilo, o corpo é isso, é aquilo, o corpo é descartável, por isso não dá atenção. E isso nos fez constituir essa cultura que está aí, onde espíritos fazem projetos. Não, primeiro, espíritos capacitados, maravilhosos, fazem projetos encarnatórios maravilhosos, mas como nós achamos que o corpo não tem importância, que o que come não tem tanta importância para o espírito, que o que bebe não tem importância para o espírito, nós próprios conduzimos, enquanto familiares, esses espíritos com seus projetos maravilhosos para contribuir na evolução da humanidade. Nós os conduzimos para o alcoolismo, nós os conduzimos para o fumo, nós os conduzimos para a degeneração no sentido de vida sexual. Nós não os ensinamos respeito com seu próprio corpo. Nós os conduzimos para doenças graves porque oferecemos qualquer alimento, porque nós colocamos a supremacia do espírito numa forma ilusória. Como se o espírito, Nájila, fosse capaz de todos os dias resolver todos os danos que Nájila resolver produzir. Nájila, com sua família, sua comunidade, sua cultura, resolver produzir sobre o corpo. Mas ele é aqui um aprendiz. E um detalhe, ele traz um projeto reencarnatório onde ele tem missões a cumprir, a fazer. Ele tem provas que ele quer provar a si mesmo, que ele é capaz de ser um bom assistente social, ele é capaz de no meio do seu trabalho todo, separar um tempinho para cuidar do próprio espírito. Ele traz no seu projeto a vontade escrita nele mesmo de provar a si que ele é capaz de tirar tempo para os amigos, de tirar tempo para o necessário ao espírito. Mas quando o corpo vai ficando desritimado, surgem as diversas mazelas, que algumas culminam em patologias, e o espírito não é capaz de fazer o que ele planejava fazer. E ele vai fazendo um déficit na produtividade reencarnatória. Porque nós todos temos conceito de produtividade. Nós podemos não saber a palavra. Eu me criei numa região que não sabia a palavra produtividade. Ninguém sabia naquela época lá. Mas todo mundo tinha uma coisa de dizer. Você está aproveitando mal o seu tempo. Olha o que você está fazendo com o seu tempo. O que você fez hoje? Do que você tinha para fazer, o que você fez de verdade? Conceito de produtividade. Isso está no espírito. E essa não produtividade, por ausência de um bom equilíbrio nos ritmos, vai trazendo um relógio biológico com o qual nós não somos capazes de produzir todas as estruturas e todas as alterações que o sistema precisa como servidor do espírito, e vamos sofrendo os prejuízos. A comunidade, primeiro a família, depois a família biológica, que é quem está ali mais próximo de nós, depois a família, colegas de trabalho e contratantes. Nós temos as pessoas que nos contratam para trabalhar com elas e para elas. Depois a família, comunidade, a família humana vão sofrendo os prejuízos por nos faltar o conceito de perceber os ritmos circadianos, saber que eles se desdobram na medida que nós vamos ali vivendo e convivendo como ser planetário. Nós vamos estabelecendo nossos ritmos biológicos, com o qual nós produziremos o nosso relógio biológico, que vai determinar
no equilíbrio de nossas produções, que vão do mental ao afetivo, ao social, à produção física, que envolve a fisiologia, a anatomia e etc., que nós tanto necessitamos para ter um servidor bom para o espírito. Até aqui está indo? Pois não, a pergunta do senhor. A senhora, na aula passada, a senhora falava do código base. Básico. Código base, básico. Básico. Essa informação do relógio biológico, ela vem do código básico universal? Nós todos trazemos um código básico, cada um já construiu seu código básico. O cosmos, cada unidade cósmica tem seus códigos básicos. Isso. Na interação e na harmonia com eles, nós vamos a cada instante alterando, não só vivendo esse código básico, como alterando-o para melhor, porque estamos em evolução. Por exemplo, quando nós falamos de comigo, ninguém pode. Demos o exemplo do comigo, ninguém pode. Ele tem seu código básico. Uma bananeira tem seu código básico. Uma acerola tem seu código básico. Tanto que cada um mantém a sua singularidade, cada um mantém a sua identidade. Mas toda essa informação vem do Código Básico Universal, toda a informação. Abstraímos do Código Básico Universal tudo o que precisamos para ir compondo cada dia, a cada instante, o que precisamos para atualizar o Código Básico que cada um é. Porque nesse universal, além de estar toda a informação divina, está toda a informação que cada divino, que é cada ser se exercendo, foi disponibilizando. Nós espíritas não vemos o Código Básico Universal como algo estanque, que Deus criou o mundo em tantos dias e está aí o que Deus criou e disponibilizou que está aí parado. Não, nós vemos que um movimento evolucionário onde todos vão contribuindo e vão alterando para mais aquele código básico. Ficou bem claro para o senhor? Eu fiz um esboço de texto que eu vou dar uma lida até para assentar, porque a gente fala num primeiro instante e fica difícil para assentar isso, cada um aí em si. Então, primeiro ritmo, né? O que é ritmo? Designa aquilo que flui, ou seja, ritmo não é algo parado. Posso encontrar essa senhora e ver que o ritmo dela naquele momento não está o que eu conhecia. E daí eu encontro depois e volto para casa, encontro daí um tempo e volto para casa super feliz. Nossa, eu encontrei Dona Fulana e ela está refeita. O ritmo do olhar, a expressão facial, como tocou minha mão, o abraço, porque tudo isso está dentro do conjunto de ritmos que nós estamos conseguindo modular. Não é apenas produzir, nós produzimos e modulamos o tempo todo. Aquilo que flui, aquilo que se move num movimento regulado, regrado, medido, que se repete no tempo, a intervalos regulares, no curso de qualquer processo. O que é esse curso de qualquer processo? Assim, o processo fulano, o processo beltrano, o processo bananeira, o processo acerola. Tudo isso é processo, porque está em movimento de trabalho se constituindo. O processo é algo aberto. Os ritmos é o que há de regulado, que é capaz de se repetir, que é capaz de autorregular
mas não deixar de existir. São os planejamentos reencarnatórios? Não só reencarnatório. Nós espíritas não acreditamos só em espírito. Nós acreditamos em proto-espírito. Quando o senhor olha para uma minhoca, há um proto-espírito ali. Ela está em evolução para um dia chegar à condição de espírito. O senhor olha para o rato, que ninguém nem gosta, um proto-espírito. Nós podemos ser malvados com ele, nós podemos ser o que quiser, porque somos livres para fazer boas e más ações. Mas é nosso irmão. É criado pelo mesmo Criador. E está na mesma luta que nós, evoluir. A barata, ai meu Deus, barata. Assim como nós, criada por Deus em evolução, todos com seus ritmos. Quando esse conjunto de sabedoria que aquela classe alcança já é capaz de se individualizar e o grupo não ser alimentado, orientado por uma unidade central, a partir dali é que nós espíritas chamamos de espírito. Mas todos estão vivendo sob a ação dos ritmos circadianos, sob a influência dos ritmos circadianos. Não é que os ritmos circadianos determinem a nossa vida. Nós determinamos a nossa vida na harmonia com eles. E aí que entra a pergunta: estamos disciplinados o suficiente para nos administrar? Temos sido disciplinados convenientemente para nos administrar e obedecer esses ritmos, primeiro os nossos, nos encaixando harmonicamente nos ritmos circadianos e sermos cidadãos saudáveis? Aqui, por exemplo, a gente teria que colocar disciplina. Por exemplo, a tecnologia levou as pessoas a não ter hora para ir para a cama, dormir. A reciclagem é fundamental para o nosso reequilíbrio. E aí, como fica? Como ficam nossos ritmos? O circadiano está acontecendo. A Terra está fazendo a sua rotação. O relógio está correndo. Se eu fui para a cama meia-noite, ou fui a 1, ou fui às 2, às 3 ou às 4, há um relógio, agora já é o relógio físico, ligado à cronologia, que vai me colocar para ir assumir minhas responsabilidades. Mas eu fiz harmonicamente a reciclagem para que os meus ritmos internos estejam em condições do espírito fazer, através deste corpo, suas funções. Porque o espírito, ele é o autor da história, ele é o escritor da história, ele é a inteligência maior nesse conjunto aqui, depois de Deus, porque Deus é imanente no conjunto físico nosso, há uma imanência de Deus em nós, uma vez que o espírito está aqui, Deus está aqui, mas Deus está na planta, está em todas as partes, ele é onipresente, a gente escuta isso desde sempre, mas com essa onipresença do Pai, sem a minha determinação no conjunto, no sentido de restauro, de refazimento, eu consigo viver bem os ritmos circadianos, que é os ritmos da Terra. Às 8 horas eu tenho que já estar em tal lugar, mas já tem que ter batido suco verde e tomado, e já tem que ter dado 20 minutos, e já tem que ter arrumado a cama que dormiu, lavado o rosto, penteado o cabelo, adiantado alguma coisa para levar para almoçar, e etc, etc. Terei feito isso adequadamente? Porque o espírito é autor, é o ator, é isso, é aquilo na sua história,
Mas no período em que ele está encarnado, aqui encarnado, ele depende do sistema para fazer suas ações. Eu tenho que visitar esta senhora que está necessitada de uma visita. Meu espírito a visita, só de eu pensar que ela está necessitada, que eu a amo e tal. Meu espírito a visitou, mas conseguiu materializar para ela a visita? Conseguiu materializar isto aqui? E ela às vezes está necessitada disso aqui, um aperto de mão. Ela está necessitada de um abraço, de alguém que a aconchegue, que chegue perto. O espírito não é livre para fazer isso sem o corpo. Tanto que ele está reencarnado aqui, está aqui, encarnadinho, dependente do corpo. Nós tirarmos do corpo esse tema é para nos levar a, em primeira mão, tirar a independência do espírito enquanto encarnado e enxergá-lo na condição em que ele está. Para muitas ações na Terra, ele é dependente do corpo. E o corpo sofre enormemente as influências do circadiano. Preciso beber água 8 copos por dia para manter esse sistema com uma eletroquímica que receba, não é a eletroquímica que recebe, com a qual o cérebro receba as informações que o perispírito passa para ele e ele tenha condições de codificar essas informações do espírito. Codificar, transferir a informação para todo o sistema. Quando ele conseguir fazer essa transferência adequada, sinapse a sinapse, neurônio a neurônio, ele vai ser capaz de transcodificar essa informação, materializá-la em ação. Mas aí eu resolvo passar 2 dias sem beber água. Mesmo que eu tomasse depois os 6 litros, né? Tinha que tomar 2 a cada dia. Passei 2 sem tomar nenhum. Resolva tomar 6. Também resolve? Não. Porque há um ritmo. Eu não obedeci o ritmo. A não ciência que nós estamos carentes dessa condição de se dar ciência de necessidade de ritmo, já está levando pessoas da nossa cultura o médico prescreve tantas gotas de 12 em 12 horas. Não, é 20 gotas de 12 em 12. Vou tomar 40 de uma vez, já resolve isso logo. Olha que duro. Porque a gente fala ritmo circadiano. Deixa aí, Ed. A gente fala ritmo circadiano, parece que não é assim. É assim. A questão é que é assim. Vamos colocar na prática mesmo. Um hipertenso. O espírito veio para fazer seu X de trabalho. E com esse trabalho fazer as suas transcendências. Mas aí, em função da herança genética, mais os hábitos, mais herança social, que desdobra em hábitos, e os hábitos levam essa pessoa a ser hipertensa. Hipertensão não está no espírito. A gente fez a hipertensão acontecer. Aí fica hipertensa. Para fazer os ritmos cardíacos funcionarem adequadamente, e a pessoa ter condição de ter um sangue oxigenando todas as células e fazer suas linhas de trabalho, o cardiologista lá coloca para ela tomar 20 gotas de 12 em 12 horas. Desculpa, vamos pôr de 8 em 8. 8 em 8 horas. Eu vou tomar 60 gotas de uma vez. E os ritmos? Já é.
O produto foi desenvolvido considerando, agora vamos lá, porque também é ritmo. Eu coloco um produto na boca, engulo, do sistema digestório, a maioria, uma grande parte de medicamentos não precisa ser digerida, ele entra através dessa entrada digestória aqui, mas a maioria deles tem partículas muito pequenas, moléculas muito pequenas, que permeiam o sistema celular. Assim como o álcool, que muita gente aí ainda toma, ele não precisa sofrer digestão. É um dos maiores danos do álcool, é essa. A molécula é pequena, permeia. A gente toma álcool, em 1 segundo você já vê que ele chegou no cérebro. E ele só chegou porque ele não precisou de sofrer metabolismo. Ele não tem que ser digerido. Vai. Aí a pessoa toma lá suas 60 gotas de uma vez e já vai logo pro... Ou seja, faz uma disritmia porque tomou a mais e depois fica um longo período sem aquele produto que, ao ser disponibilizado no organismo, ele faria a distribuição, é natural, que o sistema é dinâmico, o medicamento entra em nós, ele faz a distribuição, distribuído, cada célula vai fazer o seu papelzinho ali bem feito. Mas como a gente não respeita os ritmos, a gente vai ter um ritmo nosso alterado, nossa interação com o circadiano não fica adequada e nós vamos produzir um relógio biológico que teríamos que atualizar, não conseguimos atualizar adequadamente, e o que nós tínhamos com qualidade, nós somos capazes de machucá-lo e passar a tê-lo danificado. Vou continuar lendo o texto aqui para ver o conceito de ritmo circadiano, de relógio, ritmo biológico, relógio biológico, para assentar melhor. Ritmo circadiano é o ritmo associado ao ciclo de 24 horas, que é o tempo de rotação da Terra, sobre o qual se baseia o ciclo biológico do corpo humano e de outros seres vivos no sistema Terra. Somos um sistema Terra. É um ritmo espontâneo, próprio de cada espécie, animal ou vegetal, a partir de certa fase evolutiva, observado em condições ambientais constantes, mas não influenciável apenas por iluminação, como se pensava antes, que se manifesta de acordo com o momento do dia, mas por variações periódicas das funções biológicas, como, por exemplo, respiração, circulação, digestão, secreções endócrinas, etc. É observado no nível celular, mas é vivido pelo espírito que aqui está encarnado. Até aqui está indo. O ser humano possui mais de 100 ritmos circadianos. Dá umas paradinhas para a gente ir pensando. Que regulam todos os nossos ritmos de expressões materiais, bem como muitos dos nossos ritmos psicológicos, interferindo em nossas emoções, em nossas avaliações, em nossos desempenhos e, como consequência, influenciando na execução do nosso projeto encarnatório. Alguns exemplos de funções orgânicas diretamente influenciadas pelos ritmos circadianos: a digestão, o estado de vigília-sono, a reprodução, o crescimento e a renovação de células, pressão arterial, temperatura corporal, níveis de produção hormonal, frequência cardíaca, resistência à dor, etc. Alguém aí já percebeu que quando ele está com dias mal dormidos, ele fica mais vulnerável à dor? Se ele cortar o dedo na cozinha lá, cortando repolho,
um cortezinho, parece que aquela dor é maior do que sempre foi. Ele dá um tropeção, é um tropeção que ele sempre deu. Mas naquele período que ele está defasado em matéria da sua harmonia com os ritmos circadianos, aquela dor fica mais intensa. Que a via da dor dele está alterada. Ela não está conseguindo viver e ser harmonia no conjunto. Agora vamos para o relógio circadiano. É o ciclo metabólico diário nos animais. O ciclo metabólico diário nos animais estabelece o chamado relógio circadiano. Envolve os ciclos acima descritos e diversos outros processos que se repetem diariamente em qualquer ser vivo. O período de tais ciclos, como já visto acima, dura cerca de 24 horas, por serem processos atrelados ao relógio circadiano, repetindo-se diariamente com muito boa precisão nos mesmos horários. À parte de influências ambientais, embora a estas influências esteja plenamente sincronizável. Cada espécie possui horários diferentes de maior e menor atividade. A temperatura corporal humana é um bom exemplo de fenômeno que obedece ao ciclo circadiano. Ao longo das 24 horas, a temperatura humana varia entre 35,5 e 36,5 ou até mais, com o mínimo ocorrendo nas primeiras horas da manhã e o máximo ocorrendo ao anoitecer. Os antigos, as pessoas da antiguidade, mesmo nossos pais, avós, eles tinham uma preocupação enorme com o que fazíamos em cada horário do dia. E diziam, isso não é coisa para fazer essa hora, isto é coisa para fazer esta hora. Eles tinham essa noção. A gente foi perdendo na medida que a gente foi fazendo a dicotomia, separando o corpo do espírito e foi despedaçando. Mas como o corpo separando do espírito? A gente passou a enxergar sempre corpo e espírito e valorizar os dois, tentar valorizar os dois separadamente. E achar que o corpo não é determinante na produtividade do espírito. Tanto que é que você passou a frequentar o espiritismo de pouco tempo para cá. A gente que começou a frequentar há mais tempo, ainda é participante das reuniões que dizia, inclusive, que o corpo era descartável. E que por isso nós tínhamos que dar muita atenção para o espírito e muito pouca para o corpo. Dar valor ao espírito e pouco valor ao corpo. Também não tinha o conceito de imanência, que é Deus. Deus é imanente em todos os conjuntos da natureza. E que nessa imanência, cada peça tem que receber o seu atendimento, seu tratamento, seu acolhimento e receber de nós o melhor. E já saber que, por exemplo, nenhum corpo é descartável. Ele é reciclável. Você vai devolver à terra todo o material que constitui seu corpo. E esse material que está aí hoje constituindo seu corpo vai formar o próximo pé de alface, vai formar, quem sabe, o próximo bebê, vai formar, quem sabe, o próximo frango, o próximo ovo para as populações que virão depois de você. Há um reciclar, não há o descarte. A gente... no sentido de devolver a terra. E quando ele é cremado? Devolve igual. Também? Também. Da mesma forma? Da mesma forma. A fumaça, o dióxido de carbono que libera ali, vai devolver carbono. Vai? Eu estou rindo, mas não é porque não estou achando piada não, tá? Vai devolver carbono para o universo. Nas suas cinzas estarão o cálcio, o magnésio, o manganês, o ferro. Não, os minerais estão lá na caixinha que você vai jogar onde você quiser. Tá.
A caixinha, ou você vai pôr numa gaveta no cemitério, ou você vai jogar no mar, já tem gente aí pagando passeio de barco para jogar em alto mar, ou vai jogar lá na terra, numa região qualquer, você está devolvendo à natureza o material sólido do seu corpo. E a água já fluiu ali para o espaço. Quando chegar a estar com cinza, já fluiu para o espaço a água. Já produziu a próxima gota de chuva, já produziu a próxima gota d'água no rio, ela já retornou. De alguma forma ela retorna para a terra. Para a terra. O que é esse conjunto aqui, retorna para a terra. O espírito retorna à condição de espírito, livre. Não vai nem para umbral, nem para inferno, nem para céu. Ele é livre. E vai estar no umbral da sua própria consciência, aí sim. Ou no céu com relação à sua própria consciência. Mas você não vai estar encurralada. Que aqui é o gueto dos malvados, chama inferno. Aqui é mais ou menos, chama umbral. Erraticidade. E aqui, essa foi uma palavra usada e que hoje não daria para a gente usar mais, né? Porque a carga social da palavra erro hoje é uma carga social pesada, e a palavra erraticidade já levaria as pessoas a associar a erro, e que não é isso. Na época que ela era usada, erraticidade era usada no sentido de espaço livre. Não ter um pouso fixo. Aí chamava de erraticidade. Olha o que nós espíritas, eu falo de nós, gente, porque eu não tenho aqui que criticar outra religião, mas nós temos que discutir nossas questões, nos atualizar, para a gente não continuar interpretando mal as coisas. Olha o que nós espíritas fomos capazes de fazer. A palavra erraticidade, que era o sentido de não ter pouso fixo, ou seja, de espírito livre, nós não demos valor a ela. Nós constituímos, foi a ideia de gueto, de espírito encurralado em colônia. Ou nós admitimos erraticidade como está livre, ou ficamos no conceito de colônia. Só que o conceito de colônia ninguém vai nos endossar. Nem os filhos que nos amam vão, nem nossos netos menos ainda, os físicos, os químicos, os matemáticos menos ainda. Eles vão chegar e perguntar: Nájila, onde é que prende um espírito? Você não disse agora que ele é energia? Como é que você prende energia? Me conta. Ah, porque aqui é a colônia do grupo fulano. Mas e aí, essa colônia se prende em quê? Qual é o curral dela? Qual é a cerca que prende essa colônia? É verdade. Nem eletricidade você consegue armazenar. Que é mais densa do que o espírito. É verdade. E muito mais. Qual é o nosso problema com a eletricidade? É isso, né? É verdade. Não dá para eu ter um armazém de eletricidade para o futuro. Estamos aí destruindo o planeta, nossas condições de energia, nossa necessidade só aumentando. Vamos fazer um armazém de energia. Rogério, que é engenheiro, constrói um armazém lá em Minas Gerais. Você que constrói outra no Rio Grande do Sul, constrói no Canadá. A China vai construir um big armazém. É possível. Aí imagina o espírito, que é uma energia quintessenciada. Mas aí voltando aqui ao nosso relógio circadiano. Nosso relógio circadiano, ele sempre nos avisará, nos convidará ao retorno, ao melhor equilíbrio. Vamos pensar no sono. Estou em defasagem com relação ao relógio circadiano do sono. Eu vou começar a me sentir mal. Uns dizem, eu fico mais triste. Outros dizem, eu fico nervoso. Outros dizem, fico irascível. Outros dizem, minha capacidade intelectiva cai quando eu começo a sair muito dos meus horários de sono. O sistema não está conseguindo se reciclar dentro do ritmo que ele está inserido.
no sistema que ele está inserido. Daí como fica, por exemplo, os desempenhos abaixam, fogem da linha. Que linha? A linha que traz felicidade ao espírito. Como trazemos um projeto reencarnatório e pelo menos minimamente nos conhecemos, sabemos de nossas capacitações, imagina o que é por estar com o nosso relógio abaixo ou desritimado, nós não produzirmos o que sabemos que podemos. E o pior, o que sabemos que necessitamos. Sabemos que combinamos aquilo com o cosmos. Que nenhum de nós deve para o orientador espiritual. Nenhum de nós deve para Deus. Mas nós devemos para o cosmos. Como Deus é cósmico, devemos. Mas essa coisa de que Deus é que nos cabresta, nós temos que sair dela. E nós somos livres. Agora, na liberdade de ser, nós fomos construindo o relógio biológico. Vamos lá ver o que é relógio biológico. Denominação dada a todo e qualquer processo atrelado a um ser vivo ou a um grupamento destes que, dotado de um período razoavelmente preciso, acontece de forma bem sincronizada com um relógio físico tradicional, sincronizado com nossos relógios aí, feitos por nós. Relógios biológicos são, então, mecanismos geradores de ciclos e seu produto final, diretamente observável, são os ritmos biológicos. Ou seja, trazemos, cada um traz o seu relógio biológico, que é em consequência do seu padrão de evolução, de dedicação, da sabedoria, não só do espírito, como dos sistemas que o espírito foi capaz de organizar. Quando a gente estudou o projeto reencarnatório, aqueles que não estavam aqui, nós colocamos que o espírito, com um projeto reencarnatório pronto, se vincula a um embriãozinho que tenha acabado de ser fecundado, né? O embriãozinho acabou de ser fecundado, por sintonia de frequência, ou seja, de vibração, entre o espírito que está para reencarnar com seu projeto encarnatório pronto, graças a Deus, e a frequência, que é a vibração média daquele casal, por sintonia, ele se vincula e começa ali a gerenciar a formação do corpo. Dentro de um sistema que chama circadiano, e ali já vai começar a produzir seu relógio biológico. Quem aí teve mais de um filho, com certeza percebeu que o relógio de cada um é um. Com esse relógio biológico, nós vamos todos os dias fazendo as produções que precisamos e seremos mais saudáveis ou menos saudáveis nas nossas produções na medida que conseguimos respeitar os ritmos nossos, do planeta, da comunidade na qual estamos inseridos. Respeitar os ritmos da comunidade na qual estamos inseridos, em primeira mão, não é dizer amém para a comunidade não, mas é para nós. Dizer assim, não adianta eu esperar dessa senhora isso, porque isso ela ainda não conseguiu. Eu não vou destrambelhar meu relógio biológico, meus ritmos biológicos, ficar com azia, ficar com má digestão, de nervosismo, porque ela não consegue fazer aquilo. Ou eu mudo de pessoa para cobrar aquilo, ou eu entro em harmonia com ela e ajudo a melhorar o ritmo para eu alcançar o que eu preciso dela. Por exemplo, como é que fica nosso equilíbrio
de adrenalina e serotonina, que são sincronizadas. Uma é que nos dá energia e força para fazer o que precisamos fazer. A outra é que nos traz equilíbrio interno para nos administrar, seja o que for. E nós temos que o tempo todo administrar essas produções. Numa comunidade que nos incentiva, não a comunidade, mas pela maneira como a própria imprensa trabalha as notícias, os eventos e etc., no momento, a tendência é aumentar a produção de adrenalina e sermos pessoas irascíveis. Que nós, ao entrarmos, por exemplo, no táxi de uma pessoa, a gente está pagando para viajar e tem que escutar o que não queremos. E diplomaticamente nós temos que saber, não, eu não vou alterar meus ritmos, eu não vou permitir que meu relógio biológico se atrapalhe e eu saia depois com alguma questão, inclusive do afetivo. O afetivo é do espírito, mas o corpo, o espírito, consegue produzir afetividade estando encarnado num corpo intoxicado? Por notícia ruim, por falácia, por isso, por aquilo? Não, eu vou ter que dizer a ele uma outra conversa para ele sair dessa. Eu vou ter que jogar uma outra. E se eu não tiver uma melhor, digo, olha, já chegou onde eu gostaria, está congestionado mesmo, vou descer aqui, eu acabo de chegar a pé. Se jogou a conversa, jogou a outra, não deu certo, e nós já sabemos da importância dos nossos ritmos, do nosso equilíbrio e do relógio biológico que cada um traz, que determina a hora que dorme, a hora que levanta, a qualidade com que vai ser capaz de expressar um assunto, vai fazer um diálogo. Tudo isso está dentro desse relógio que nós somos capazes de produzir e atualizar o tempo todo. E o espírito aí fazendo sua caminhada evolutiva frente ao projeto que ele fez de trabalho, de doação, de dedicação, de trazer o novo para a comunidade. E cada um de nós traz essa capacidade, porque o novo não é uma novidade. Para nós trazermos o novo num lugar, nós precisamos de ser capazes de trazer na mão, na palma, numa bandeja na mão, algo que a humanidade nunca viu. Mas se ali estiver uma conversa, por exemplo, meio pejorativa, e formos capazes de elevar o padrão daquele diálogo para uma coisa bonita, moralmente falando, trouxemos o novo. A pessoa está extremamente abatida, desanimada, porque toda a sua luta, ela não está conseguindo enxergar a luz. E nós chegamos a ela e somos capazes de levar, por exemplo, o afeto para ela. Dar-lhe um abraço e dizer, fulano, nós estamos juntos. Ninguém está sozinho no planeta. Nós somos 10 bilhões de sócios. Existem sócios para o melhor que você tem, assim como existe para o pior também. Tem sócio para tudo. E chegar a ela e mostrar isso para ela, trouxe um novo para ela. E é o que Deus espera de nós. É o que nós temos para oferecer. Ele não espera nada mais. E nos concede estar ritmados para conseguir nos harmonizar com os diversos ritmos e todos os dias produzindo nosso relógio biológico com o qual nós produzimos tudo que nós precisamos. Nossas estruturas bioquímicas, nossa capacidade mental, nossa capacidade afetiva, nossa capacidade social, o espírito atrelado a esse conjunto, vinculado a todos os senhores e a tudo que está em volta dele, produzindo o que precisa de forma sincronizada. Pois não, Silvana? Sim, mas se aceitarmos, mesmo a gente não concordando, se a gente aceitar Deus, então também é um esforço que a gente está fazendo? Sim. Porque a gente não vai mudar a situação. Então a gente aceita.
Mas nós, Traz quando novo, falamos você disse, dessa mostra aceitar, nós falamos de não sermos os que permitem que o negativo crie mais pezinhos para caminhar para diante. Não, se ele conseguir aceitar, mas não está te influenciando. Então isso não. Uma coisa é certa, aquilo que nós aceitamos nos influencia. Nós estamos dizendo de não aceitar com dignidade e ver qual é a estratégia que nós trazemos para sair daquilo. Desmontar aquele diálogo. Trazendo o novo para aquela pessoa. E nós temos isso. Só que tem um detalhe. Para isso nós temos que estar focados no bem o tempo todo. Focado. E nós olhamos para nós e o que eu falo? O que é mesmo que eu devo falar? E às vezes a gente vai concluir que não precisa falar, que a gente vai orar e vai aparecer um outro no grupo que fala melhor que nós. Os mensageiros estão sempre aí, existindo. E às vezes o melhor mensageiro que tem ali, nós não permitimos que ele se expresse, porque nós começamos a enveredar tanto por aquele caminho ruim, que ele fica sem ação. Especialmente os jovens, um grande número. Você acha que o menino, esse aqui é um exemplo ótimo. Um menino igual a esse, ele vai gastar tempo se eu ficar ali numa falácia horrorosa, me junto com a dona Filhos, pegar uns bem assim. Eu, dona Filhos, essa senhora e ela ali. E nós quatro começamos uma falácia. O que ele vai fazer? Sai de perto. Respondeste bem. Ele sai de perto, ele nem perde tempo. E nós é que temos que ter a malícia para ver. Eu estou calando os bons. Enxergar isso. Estou calando os bons. Qual é o custo disso para o meu relógio biológico? Um custo caríssimo. Sairemos de lá com um relógio regulado para produzir o ruim. E na maioria das vezes sairemos com ele já regulado e o corpo já produzindo o ruim. Tanto que saímos às vezes com dor de cabeça, com enjoo, com desânimo, bocejando. Mas como somos místicos, vamos dizer que é espírito que estava ali que fez isso conosco. Ah não, fui à casa de Silvana, lá estava com espíritos tão ruins que saí de lá bocejando. Quem nunca ouviu isso? Uhum.